Olá, estamos de volta com o Estúdio Livre e agora a gente vai conversar com a pós-doutora e psicóloga em saúde coletiva, a professora Ângela Elizabeth Lapa Coelho. Professora, muito bem-vinda ao Estúdio Livre. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando e discutindo essa questão da psicologia da saúde. Essa temática, ela envolve como as pessoas podem cuidar da sua vida, porque geralmente quando você escuta falar de psicólogo, você acha que só vão as pessoas que já estão adoecidas ou com problemas muito graves. E hoje em dia nós estamos pensando na questão da promoção e da prevenção. Então, de que forma o conhecimento da psicologia faria pessoas como vocês cuidarem da sua saúde? Como é que vocês vão cuidar antes de ficarem mais velhos? Porque se você começa a cuidar na faixa etária que você está agora, você vai ter um envelhecimento muito mais saudável. E às vezes eu sei que quando você está na idade que vocês estão, é difícil se imaginar doente. Professora, né? Justamente isso, né? A psicologia, como a senhora comentou, as pessoas normalmente procuram quando já estão sofrendo com alguma coisa, né? Mas a gente tem que pensar no antes, né? Antes de ficar doente, certo, antes de ter problema. E que mudança é essa hoje da psicologia moderna, desse novo pensamento? A preocupação da psicologia atual é que ela se encaixe em formas integrais de atenção à pessoa, à comunidade. Então, não é mais aquela questão da psicologia isolada. Nós fazemos parte de equipes interdisciplinares e também a gente discute saúde nas escolas. Então, é trazer essa visão diferenciada do cuidar com a saúde para outros espaços. Escola, trabalho. Quando a gente pensa em saúde coletiva, a gente está falando de que tipo de problema de saúde? A vertente da saúde coletiva, ela traz os aspectos sociais e econômicos no cuidado com a saúde. Porque às vezes a gente vê uma pessoa na televisão e a gente diz, por que ela não se cuida? Então tem fatores econômicos e sociais, além dos individuais, que vão interferir nesse cuidado. Uma coisa é você descobrir que tem diabetes e você tem condições de se cuidar. E você tem acesso a medicamentos e você tem acesso a alimentos. No entanto, você vai encontrar pessoas que são diagnosticadas com diabetes e não têm esse recurso econômico de estar tomando a medicação quando devia ou ter acesso a alimentos cuidados. Então, é nesse sentido. Tá? A mesma coisa com a hipertensão, a mesma coisa com questões relacionadas à AIDS. Eu trabalho com AIDS desde 1987 e eu vejo assim um avanço muito grande na questão do cuidado com as pessoas e eu espero que cada dia mais as pessoas integrem essa questão social para suas vidas e cuidar do outro. Então é uma questão muito mais de informação, né, professora? As pessoas precisam estar informadas sobre que tipo de coisas e que tipo de cuidados elas têm que ter com elas mesmas, né? Elas precisam da informação e, ao mesmo tempo, esse tipo de informação tem que ser dado num ambiente grupal e no ambiente que as pessoas se conhecem. Vamos supor, se eu fosse trabalhar com AIDS, provavelmente eu trabalharia com um grupo como eles, que já se conhecem. Eles poderiam trocar e me fazer perguntas e não seria tão inconfortável se tivesse num ambiente muito grande, onde todo mundo vai ficar se questionando, por que essa pessoa está fazendo essa pergunta? Então, o ideal é que você trabalhe com informação, mas uma informação direcionada a pequenos grupos, onde as pessoas se sintam confortáveis de fazer as perguntas. A gente está recebendo hoje a Escola Riachuelo. E essa moçada, essa galera tem uma pergunta para fazer para a senhora. Bianca, é com você. Tem sim. O Júnior do 3º ano gostaria de fazer essa pergunta. Professora, que tipo de atividades eu posso fazer para aliviar o meu estresse no dia a dia? Bem, a primeira questão, porque quando a gente fala de estresse, o estresse tem vários componentes, né? E às vezes o estresse ele é causado por nós não conhecermos o que nós fazemos no dia a dia. Então, se você pensar em termos de você estuda e está lá na escola. Então, as atividades físicas, elas são excelentes para você administrar essa questão do estresse. Outra questão também que ajuda bastante é a alimentação, tá? Eu noto que às vezes tem um preconceito quanto a certas alimentações. E às vezes as pessoas querem parecer mais modernas porque vão comer alguma fritura ou algum tipo de refrigerante. Enquanto algumas frutas, elas seriam muito mais benéficas para como você se sente.
e cuidando do seu próprio organismo. A outra questão também é com relação às tarefas escolares. Se você distribui essas tarefas durante a semana e não deixa para estudar para aquela prova na véspera, ou passa a noite toda acordado ou acordada, né? Porque para você, já existem pesquisas sobre isso com relação à memória, que o momento que a nossa memória ela precisa de descanso é quando nós dormimos. Então, aquela ideia de que vou passar a noite acordada para no outro dia estar melhor para fazer a prova, lê do engano. Tá? Então, se você administra melhor seu tempo na escola, isso vai fazer você sobrar tempo para lazer. Porque eu acho que às vezes a gente passa mais tempo se preocupando com o que tem que fazer do que fazendo. Professora, realmente é um novo pensamento, né? A gente imaginava a psicologia só no depois, né? E a gente está vendo agora nessa conversa aqui que é um estilo de vida, né? As pessoas precisam mudar o estilo de vida, o comportamento delas, né? Exatamente. E às vezes essa mudança de comportamento, ela independe também da questão econômica, porque nós vemos pessoas que teriam acesso a recursos e não cuidam da sua vida, e nós vemos pessoas que fizeram uma mudança no comportamento, na forma de viver a vida delas e estão tendo resultados excelentes no cuidado com a saúde. Por isso que a gente não gosta de dizer, eu sempre falo, pessoas vivendo com hipertensão, diabetes, HIV/AIDS, câncer, porque elas têm uma vida inteira, elas são cidadãs, elas não são a doença. A doença é uma parte durante a vida delas, mas elas podem se cuidar. Eu conheço pessoas que estão vivendo com diabetes ou hipertensão e estão muito mais saudáveis que outras que não têm nenhuma doença dita crônica, mas que não têm qualquer cuidado com o dia a dia delas. Então, esse é um problema que a gente precisa discutir. Professora, falando em saúde coletiva, então o trabalho deve ser realizado em que locais? Em escolas, em locais de trabalho? Quais são os grupos, exatamente? E qual é a idade desse grupo para ser trabalhado? Desde que você vai nascer até quando cada um da gente for viver. E todos os ambientes, eles devem promover esse tipo de trabalho, certo? Porque às vezes a pessoa, um colega seu, pode ter diabetes, mas ele ou ela tem vergonha de dizer, porque vai ser visto de forma diferente. E às vezes você coloca a vida daquela pessoa em risco porque você oferece algum produto alimentar que ele ou ela não pode comer. Mas pela vergonha de se expor, porque a gente sempre vê alguém que tem um problema como não sendo perfeito, porque na nossa sociedade é como uma usina de corpos, né? Temos que ser perfeitos. E essa possibilidade nós temos que rever, de que nós temos que discutir com maior clareza essa questão da saúde. E ela deve ser desenvolvida nos locais de trabalho, em escolas, em qualquer ambiente. Tá? Ana, professora, que mensagem a senhora deixa para quem, de repente, quer seguir a carreira da psicologia e quem sabe um dia trabalhar também com saúde coletiva? Eu deixo a ideia de que existe um amplo campo de trabalho para ser feito, né? Aqui na UCDB mesmo nós temos o curso de psicologia e nós também temos o único mestrado em psicologia do Estado. Tá? Então, isso aí serve para que os alunos tenham essa oportunidade de procurar novas formas de aprender e seriam muito bem-vindos e bem-vindas de encontrá-los numa sala de aula. Espero que isso aconteça no futuro. Bacana. Muito obrigada, professora Ângela Elizabeth Lapa Coelho, psicóloga e pós-doutora em saúde coletiva. Bom, o Estúdio Livre vai para o intervalo, mas hoje a gente está recebendo a banda Barulho Zen, que eles vão fazer agora uma música para a gente. Essa música se chama Por um Segundo. Nem te falei do arrepio que senti quando percebi em mim o teu olhar. Te reparei, com meu lápis na mão devorei. Será que